E aí, por fim, lembra desse gráfico que a gente teve no nosso estudo de Apocalipse, das igrejas? Tá certo? A gente percebeu que a partir ali da igreja de Pérgamo, né, na verdade, a gente viu que as 7 igrejas elas representavam os 7 períodos da igreja de Deus durante a história, tá certo? E a gente percebeu que com o avançar da história, o que, que vai acontecer com a igreja? Ela vai ter o quê? Um declínio, não é isso? Ela vai ter um declínio. A gente começa lá com Éfeso, depois tem Esmirna, a igreja perseguida, só que a partir de Pérgamo, a igreja é o quê? Ela começa a decair. Por quê? Pérgamo, se vocês lembrarem do estudo, significa o quê? Casamento, tá certo? Comprometimento. E que comprometimento é esse? Que casamento é esse? É o casamento da igreja com o paganismo, tá certo? As práticas pagãs começam a entrar dentro da igreja. A gente observa ali que uma das advertências que é feita para Pérgamo é o quê? Que eles comem de sacrifícios, que eles mantêm fornicações e que eles andam o quê? Segundo o conselho dos nicolaítas, tá certo? Então, nesse período aí de Pérgamo, né, vindo ali do final de Esmirna, que era uma igreja perseguida, que era uma igreja que estava sofrendo, quando chega para Pérgamo, eles falam assim, chega de sofrer, não vamos mais sofrer perseguição. Vamos entrar em alguns acordos aqui com o paganismo, com o Império Romano, tá certo? A fim de que a gente tenha um fôlego, porque ninguém merece viver, né, dessa maneira sufocando. Então eles começam a ter comprometimento ali com as práticas pagãs do Império Romano, tá certo? E esse período, olha lá, é a partir do ano 300, tá certo? Até o ano 538. Então, só para relembrar aqui que nesse período, o que começa a acontecer com a igreja cristã? Um declínio, tá certo? O paganismo começa a adentrar a igreja cristã. Então, contextualizando isso aqui, depois, quem tiver interesse, pode assistir o nosso estudo das 7 igrejas, tá certo? Um estudo de Apocalipse, para ter uma compreensão melhor de que como cada uma dessas igrejas representa os períodos da igreja cristã na história. Olha só, essa apostasia ela foi predita na palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, do verso 29 a 32, Paulo ele diz o seguinte, ó: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo aqui se despedindo, tá bom? Escrevendo aos crentes em Éfeso aqui, né? Quando ele vai se despedir dos Efésios. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então Paulo ele já estava vendo esse movimento lá. E ele começa a alertar eles. Ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, olha o que ele vai dar como saída para o povo. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, contra esses lobos vorazes, esses falsos pastores que vão se levantando no meio da igreja, que vão comprometendo a doutrina, qual que é a recomendação de Paulo? Eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Tá certo? É a palavra que vai manter eles firmados na verdade. Contra esses ensinamentos falsos, contra esses ensinamentos aí dos lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo ele já tinha predito o que ia acontecer. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, de novo, Paulo ali ele vai dizer o quê? Ó? Ele vai dizer o seguinte, ó, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que antes do dia do Senhor, e aqui o dia do Senhor é o escatológico, tá certo? Não é o sábado. O dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus, antes que venha esse dia, porque na primeira carta que ele escreveu, ele falou a respeito da ressurreição, né? Daqueles que haviam dormido no Senhor. Então os crentes em Tessalônica ficaram, né, animados. Mas ele falou assim, olha, calma, porque o dia do Senhor não está tão perto como vocês pensam. Antes do dia do Senhor, vai ter que levantar o quê? O homem da iniquidade. Ou seja, o iníquo, ele vai ter que aparecer. E quem é esse homem da iniquidade, o filho da perdição? É aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá certo? Então, o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, é aquele que se levanta contra Deus e ele senta no santuário de Deus, ostentando como se fosse o quê? O próprio Deus. Ele abroga para si aquilo que pertence apenas a Deus. Tá certo? Esse é o mistério da iniquidade. E o que é dito a respeito desse mico? Diz que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, quando Cristo retornar, esse homem da iniquidade, esse homem do pecado, Cristo ele vai fazer o quê? Ele vai matar, ele vai destruir com o sopro o quê? Da sua boca. Tá bom? Então o que isso revela pra gente?
que esse homem da iniquidade, esse, né, filho da perdição, ele vai existir no tempo do fim. Ele vai se levantar contra Deus e ele vai abrogar para si ser o próprio Deus. E ele vai ficar até a volta de Jesus, porque Jesus vai matá-lo, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ou seja, esse, né, esse homem do pecado, esse filho da perdição, quem está por trás dele ali é o quê? É o poder de Satanás, tá bom? Que vai fazer grandes sinais e vai fazer o quê? Grandes mentiras, vai enredar as pessoas em grandes mentiras. E aí depois ele vai dizer o seguinte, ó, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito ao quê? À verdade. E aqui de novo Paulo ele vai dizer o seguinte: se você quiser ficar firmado na sua salvação, você precisa acolher a verdade. Tá certo? Você precisa ser santificado pela verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. No final, Paulo vai dizer o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Tá certo? Tradições que vos foram ensinadas. Lembra do comando de Jesus? Para ir e ensinar, tá certo? Todas as coisas. Batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Lhe falado. De novo aqui, Paulo ele repete nessas palavras, né? As palavras que foram ensinadas, ou seja, todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Então, quando ele diz isso, a gente lembra lá de Daniel, tá certo? Porque Daniel já havia predito que surgiria essa apostasia na igreja. Lembra? Quando ele tem a visão lá no capítulo 2, quem tiver interesse em saber as interpretações aqui das visões de Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, também vou deixar um link aqui no vídeo que vai para o YouTube, que vai direcionar para o estudo. Tá bom? Lá na visão de Nabucodonosor, no sonho que ele teve, a gente viu que no final daquela estátua ela tinha o quê? Barro e ferro, tá certo? Misturado. E a gente entendeu que o ferro era uma continuação do quarto reino, que era Roma, lembra? E o barro que estava misturado com ferro, lembra que o barro ele tinha um aspecto religioso, porque o homem foi criado do barro. O texto de Jeremias diz o quê? Que é o vaso, né, na mão do oleiro. Então o barro ele tem um aspecto religioso. Quando ele se reúne aqui com o ferro, é o quê? É uma união dos dois, tá certo? É uma continuação do quarto reino, o poder de Roma, agora misturado com uma questão religiosa. E ali, olha o que Daniel diz no verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, nesse último período da história, que tem essa união, né, do restante ali do Império Romano com uma questão religiosa, nesse período é que o reino de Deus vai ser estabelecido. Tá certo? A pedra que é cortada assim ao auxílio de mãos atinge o pé da estátua, a estátua toda o quê? É destruída. E lembra que a gente viu ali, ó, no texto de Tessalonicenses, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Percebe que é a mesma ideia? Ou seja, a manifestação do iníquo, do homem da perdição, e esse último período aqui da história que nós vemos em Daniel capítulo 2 é o mesmo período. Tá certo? Eles terminam com a volta do Senhor Jesus e a destruição desse último poder que está ali sobre o mundo. E aí lá em Daniel capítulo 7, a gente viu, né, a respeito do chifre pequeno que se levanta. E qual que é as ações desse chifre pequeno? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. De novo, é a mesma ideia. Tá certo? Então, esse poder ali que foi relatado lá por Paulo em Tessalonicenses é o mesmo que se encontra aqui em Daniel. É um poder político-religioso. E Daniel ele fica abismado porque ele percebe que a questão religiosa desse poder surge da igreja cristã, que se corrompeu, que caiu em apostasia. Tá certo? E esse vai ser o último poder que vai estar em vigor antes da volta do Senhor Jesus. E olha só o que diz aqui pra gente depois. Será que isso realmente acontece? Aqui é só um resumo rápido, tá? Olha o que a gente tem aqui. No ano 300 depois de Cristo, é introduzida na igreja cristã a oração pelos mortos.
No ano 300 entra a prática do sinal da cruz. No ano 320, utilização de velas de cera. A partir de 321, ocorre o primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino. Em 364, olha que interessante, a mudança do sábado para o domingo como dia de repouso efetuado pelo concílio de Laodiceia. Ou seja, a mudança do dia do Senhor, do sábado do sétimo dia para o primeiro dia, o domingo, não é feito o quê? Nem por Deus, nem pelos apóstolos, mas é feito por uma igreja que estava em um processo de apostasia. Uma igreja que já estava sendo corrompida por conta da sua união com o paganismo. É nesse período que ocorre a mudança, então, do dia do Senhor. Será que a gente pode confiar nessa mudança? Será que a gente pode confiar que esses homens que efetuaram essa mudança estavam sendo dirigidos por Deus? No ano 370, o que tem? Veneração dos anjos e de santos. Aquilo que Paulo falou que eles não deveriam ter, culto aos anjos. Lembra que ele escreveu aos Colossenses? Depois, começo da exaltação de Maria, o uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso, em 431. Depois, no ano 500, os sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos. Ou seja, nunca teve uma roupa específica para os homens que trabalham na igreja, que trabalham para o Senhor. Tá certo? Mas dentro da igreja cristã começou a partir do ano 500. Os sacerdotes eles começaram a se vestir de maneira diferente e a roupa que eles começaram a se vestir era muito semelhante aos cultos pagãos. No ano 600, as orações começam a ser dirigidas a Maria. Depois, no ano 607, o título de Papa ou Bispo Universal dado a Bonifácio III, e aí por aí vai. Tá certo? Então a gente percebe que nesse período de apostasia, que foi predito na Bíblia, tanto por Paulo quanto por Daniel, ele de fato aconteceu. E a mudança do dia do Senhor, do sábado para o domingo, se dá justamente nesse período de apostasia. Se fosse esperada alguma mudança, ela deveria ocorrer aqui, ó, no período de Éfeso, quando a igreja ali era pura, tá certo? Era a igreja apostólica, era a igreja que tinha algumas falhas já, não é? Ela já tinha algumas falhas ali, porque ela estava abandonando o seu primeiro amor. Mas era a igreja o quê? Apostólica. Se alguma mudança tivesse ocorrido, deveria ser nesse período. O período que vai do ano 35 até o ano 100. Tá certo? Não no período de apostasia, que a gente percebe aqui, na transição de Esmirna para Pérgamo. No período em que a igreja cristã começa a contrair matrimônio com o paganismo. Não é nesse período que nós podemos aceitar os ensinamentos de homens. E aí, quando a gente avança, o texto de Daniel 7 diz o quê? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Não foi isso que a gente viu? No concílio de Laodiceia, em 364, o sábado foi mudado para o domingo. E no catecismo da Igreja Católica Romana, você tem ali, né, a retirada ali do segundo mandamento, e o mandamento do sábado, ele é mudado agora para guardar domingos e festas. Já o mandamento de não cobiçar, agora ele é dividido em dois. Você não deve cobiçar a mulher do teu próximo e não cobiçar também o quê? Todas as coisas alheias. A profecia, ela não erra. Disse que esse poder apóstata, ele iria o quê? Mudar os tempos e a lei. E nós observamos que, de fato, a igreja cristã, corrompida, apostatada, naquele período, ela mudou a lei do Senhor. Ela mudou o santo dia do Senhor, transferindo o sábado do sétimo dia para o domingo, o primeiro dia da semana. E quando a gente fala por quê, né? Teria, né, alguma autoridade para essa mudança? Olha que coisa interessante que a gente encontra aqui, ó. Se a gente fala dessa mudança do sétimo dia para o primeiro dia, ela deveria ocorrer, como muitos falam, né? Desde a morte de Cristo, então, em diante. E se a gente observar desde a criação, desde o tempo da entrega da lei, desde a primeira vinda do Senhor Jesus, desde até mesmo a sua crucifixão, o sábado sempre foi o sétimo dia. E quando nós vamos lá para Isaías capítulo 66, que nós vamos ver no nosso último estudo, o sábado ele vai continuar durando na eternidade. Ele vai continuar sendo o dia do Senhor na eternidade. Agora, será que desde a crucifixão de Cristo, desde a sua morte, onde dizem que foi abolido, durante esse período aqui, teria ocorrido essa mudança? A gente já viu que não existe autoridade bíblica para essa mudança, tá certo? Não existe nada que fale a respeito dessa mudança. Quem que vai dizer a respeito dessa mudança? Na história que a gente encontra aqui, essa mudança ela vai ocorrer pela primeira vez por volta do ano 200, que é um testemunho de Tertuliano, um dos pais da igreja, tá bom? Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, já caminhando para o fim, é que todos esses pais da igreja, antes de serem pais da igreja, eles eram filósofos pagãos. A maioria deles, tá certo? Eles eram filósofos pagãos
que acabam entrando agora para dentro da igreja, e esses próprios filósofos pagãos que agora se tornam sacerdotes, são aqueles que vão trazer, né, o paganismo para dentro da igreja. E eles começam a formular, então, agora o quê? Ensinamentos que corroborem as tradições que eles estão querendo colocar. Então, Tertuliano, lá por volta do ano 200 depois de Cristo, é o primeiro que vai colocar o domingo como o dia do Senhor. Ou seja, até o ano 200 não tinha mudança. O sábado sempre foi o dia do Senhor. Mas a partir do ano 200 começa essa mudança. Tertuliano foi um dos pais da igreja mais contraditórios. Em momentos ele falava que Jesus tinha transgredido a lei, em outros momentos ele falava que não tinha transgredido a lei. Ele tinha cumprido tudo. Em algumas situações ele falava que o sábado era o dia do Senhor, em outras situações ele falava que o sábado não era o dia do Senhor. Tá certo? Então era um dos pais mais contraditórios que existia. Ele é o segundo dos escritores antigos que faz a aplicação do termo dia do Senhor ao domingo. O primeiro foi Clemente de Alexandria em 194 depois de Cristo. Só que essa aplicação que Clemente ele faz ao dia do Senhor, ele coloca como um dia, desde a morte de Cristo, nós estamos vivendo no dia do Senhor. Tá certo? Então, desde a morte de Cristo, agora nós entramos no sábado. Nós podemos descansar. Essa era a aplicação que Clemente ele trazia. Era uma aplicação do dia do Senhor mais mística. Ele nunca disse que o domingo era o dia do Senhor. Mas aqui, Tertuliano é o primeiro a dizer que o domingo é o dia do Senhor. Junto com a observância do domingo como o dia do Senhor, ele introduz as ofertas pelos mortos e o uso perpétuo do sinal da cruz. É Tertuliano que faz isso. Mas ele afirma expressamente que essas coisas não repousam sob a autoridade das escrituras, mas completamente sob a autoridade da tradição e costume. Tá certo? Esse processo da mudança do sábado para o domingo foi um processo gradual, onde cada pai foi acrescentando alguma justificativa para a mudança desse dia. Então eles começaram a dizer, no princípio a igreja começa a santificar os 2 dias, o sábado e o domingo. Eles continuam santificando o sábado, mas começam a fazer a abertura para o domingo. E o que eles começam a fazer? Olha, no sábado as pessoas se ajoelham para orar. Então agora no sábado a gente não, no domingo a gente não se ajoelha. No domingo a gente fica de pé para orar, porque Jesus ressuscitou nesse dia, então a gente não pode ajoelhar, tá certo? E o que eles começam a fazer? Se você for jejuar, o dia de jejuar é no sábado. No domingo é o dia de você comer, é o dia de você se alegrar. Então tudo o que é pesado eles começam a colocar sobre o sábado, tá certo? E tudo aquilo que é motivo de festividade, de alegria, eles transferem para o domingo. Dessa maneira eles vão minando o sábado bíblico. Lembra da história lá que a gente viu? Que os próprios judeus começaram a colocar um fardo pesado demais no sábado que as pessoas não suportavam mais? A gente vê o quê? A história se repetindo. Lembra que a gente falou que é uma espiral? Ela vai se repetindo, tá certo? Eles começam a colocar agora um fardo sobre o sábado para mudar agora a observância para o domingo. Olha o que diz aqui. A origem do dia do sol. O dicionário Webster, ele diz que o termo domingo ou Sunday tem o seguinte significado. Domingo, assim chamado, porque este dia era dedicado ao sol ou à sua adoração na antiguidade. O primeiro dia da semana, o sábado cristão, dia consagrado ao descanso dos afazeres seculares e à adoração religiosa, o dia do Senhor. Já o dicionário Worcester ele vai dizer domingo ou Sunday, assim chamado, porque antigamente era dedicado ao sol ou à sua adoração. O primeiro dia da semana, o sábado cristão, consagrado ao descanso dos labores e adoração religiosa, o dia do Senhor. Todos eles trazem o dia do Senhor. Mas o princípio original do domingo era qual? Um dia dedicado ao sol e à sua adoração na antiguidade. Tá certo? Agora a gente pergunta, por que, que a igreja iria mudar o dia que o Senhor separou com toda a sua autoridade e colocar essa solenidade sobre um dia pagão? Por quê? Observe só. Aqui tem esse texto também, tem o link depois aqui. Quem quiser assistir o vídeo, pausar e depois copiar, tá bom? Pode ficar à vontade. Mas o que ele diz é o seguinte, ó. O nome do domingo deriva da palavra em inglês médio Sunday, que vem da palavra Sunday, do inglês antigo. As derivações em inglês derivam do latim dies solis, dia do sol. Para saber por que esse dia em particular é dedicado ao sol, você deve olhar para os tempos de Babilônia. E quem já fez os nossos estudos de Daniel e Apocalipse sabe que de Babilônia não vem nada de bom, tá certo? Os babilônios foram os primeiros a iniciar a semana de 7 dias e a trouxeram para os romanos de língua latina, que batizaram cada dia com o nome de um deus. Povos germânicos e nórdicos fizeram o mesmo, mas substituíram os deuses romanos por seus próprios deuses correspondentes. Com o cristianismo, as línguas românicas derivadas do latim mudaram a dedicação dia do sol para dia do Senhor. Sunday ficou, no entanto, nas línguas que se tornariam o inglês moderno. Ou seja, quem muda a ideia do dia do sol para o dia do Senhor é o cristianismo. Tá certo?
Eles mudam essa designação do dia do domingo. Mas na realidade, na sua raiz, o domingo sempre foi o dia o quê? Do sol, o dia de adoração ao sol. Agora olha só. Sobre o feriado solar, isto é, a festa em honra ao sol, bárbaro de todas as épocas pagãs, Verstegen diz: os mais antigos povos germânicos eram pagãos e se apropriaram do primeiro dia da semana para adoração especial ao sol. Razão pela qual esse dia ainda mantém em nossa língua inglesa o nome de Sunday. Eles também adotaram o dia seguinte para adoração especial à lua, razão pela qual o nome Monday permanece conosco. Isso aqui no inglês, né? O mesmo autor diz o seguinte acerca dos ancestrais saxões dos ingleses norte-americanos. Embora tivessem muitas divindades em seu panteão, eles declaram 7 de maneira especial aos 7 dias da semana. Ao dia reservado para adoração especial ao ídolo do sol, deram o nome de Sunday, como dizendo o dia do sol. Tá certo? Então, o domingo ele sempre foi reservado para adoração ao sol, em todas as culturas pagãs. E quando a gente vê a igreja em apostasia tendo agora essa incursão do paganismo, e é justamente nesse período que o dia do Senhor ele é mudado do 7º dia para o domingo, será que isso é por acaso? Ou será que é uma obra satânica que se infiltrou dentro da igreja e corrompeu os homens? Corrompeu o ensinamento bíblico. Agora olha o que diz aqui. Derivação do culto ao sol, a Osíris, tá certo? Lá do Antigo Egito, ele era o deus sol. Agora olha que coisa interessante. Em Tiro, Baal era sol, e Astarot a lua. Baal Peor, o senhor do priapismo, era o sol representado como princípio gerador da natureza e idêntico ao falo de outras religiões. Baal Gaad era o senhor da multidão das estrelas, isto é, o sol como chefe do exército celestial. Em resumo, Baal parece ter estado onde quer que seus cultos estivessem ativos, um desenvolvimento da antiga adoração ao sol. Isso aqui está na Enciclopédia da Maçonaria, página 114. Então eles dizem que o culto ao sol, ele tem origem no Antigo Egito, adoração ao deus Osíris, e que lá na Palestina, quem que é o deus que, né, prefigura essa adoração ao sol? Baal. Qual que era o deus, né, o ídolo com o qual sempre os judeus eles iam atrás e trocavam Deus? O Senhor, Baal. Tá certo? Ou seja, eles trocavam a glória de Deus para adorar um ídolo, Baal, que era adoração ao sol. Agora você percebe como que o povo de Deus sempre teve dividido entre a adoração ao Deus verdadeiro e a adoração ao Deus falso. Mesmo no quesito a santificar o dia que o Senhor estabeleceu e santificar o dia que o homem estabeleceu. O povo de Israel sempre ia atrás de Baal, ou seja, eles trocavam a glória do Senhor para adorar o Deus do sol. E uma coisa que é interessante que a gente vê aqui lá em Êxodo, quando, né, Moisés ele sobe para receber ali os mandamentos de Deus, e quando ele desce, o que o povo fez? Um bezerro de ouro, certo? E estava adorando ali o bezerro de ouro. Olha o que diz aqui pra gente, esse artigo da Britânica, da Enciclopédia Britânica. Apis, quer dizer, né, no egípcio, Ap, ou Ep, ou Ap, na antiga religião egípcia, divindade sagrada do touro, adorada em Mênfis. O culto de Apis originou-se pelo menos já na primeira dinastia egípcia. Como outras divindades do touro, Apis foi provavelmente a princípio um deus da fertilidade, preocupado com a propagação de grãos e rebanhos, mas tornou-se associado a Ptah, a divindade suprema da área de Menfite, e também a Osíris. Lembra? Osíris é o deus sol. E Socares, deuses dos mortos e do submundo. Como Apis Atum, ele era associado ao culto solar e frequentemente representado como disco solar entre os chifres. Quando o povo, né, sai do Egito, é levado lá para o deserto, Moisés sobe, fica 40 dias lá, Moisés morreu. Qual que é a primeira coisa que eles fazem para adorar? Um bezerro de ouro. Símbolo da adoração ao sol. Percebe como sempre o povo de Deus está dividido entre adorar o Deus verdadeiro e adorar um Deus falso cujo símbolo é o sol? E aí depois no final diz o seguinte: a North British Review explica da seguinte forma a introdução dessa antiga festa pagã na igreja cristã. Aquele dia específico era o dia do sol, o Sunday, de seus vizinhos pagãos e respectivos conterrâneos. E o patriotismo alegremente os uniu em nome da conveniência, transformando imediatamente o domingo no dia do Senhor e descanso sabático deles. De fato, a igreja primitiva não podia escapar de adotar o domingo até que ele se tornou consolidado e supremo, quando já era tarde demais para fazer outra alteração,
E não era irreverente ou desagradável adotar o domingo, uma vez que o primeiro dia da semana já era o dia respeitado pelos pagãos. De qualquer forma, por isso sua aceitação e civilidade foram recompensadas pela santidade redobrada de sua festa silenciosa. Quando a gente olha isso, Deus ele é expressamente claro, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, onde ele diz: guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles e dê cultos a aqueles. Ou seja, Deus ele proíbe expressamente a adoração ao quê? Às estrelas, ao sol e à lua. Será que ele autorizaria a mudança do seu santo dia para um dia que é dedicado à adoração do sol? De algo que ele proibiu? Depois, lá em Ezequiel, no capítulo 8, quando Deus ele dá em visão para o profeta as diversas abominações que estão no meio do seu povo, olha o que ele diz: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ou seja, ele vai mostrando, pouco por pouco, as abominações que são feitas no templo, em Jerusalém. E o ápice dessas abominações, ou seja, o maior ponto dessas abominações é esta, olha. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, há cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. E logo no capítulo 9, na sequência, vem o juízo então sobre a casa de Jerusalém. O povo de Deus é selado, e aqueles que não receberam o selo de Deus, eles são exterminados. Nós vamos ver essa questão no nosso último estudo também, porque ela está diretamente relacionada com o dia do Senhor. A gente percebe aqui que a maior abominação que o povo de Israel estava cometendo era adorar o sol e dar as costas para o templo do Senhor. Você se lembra que nosso estudo, né, do santuário que nós fizemos aqui na introdução de Apocalipse, o templo ele era construído de maneira que os adoradores eles ficavam de costas para o sol, justamente para eles não incorrerem em adoração ao sol. Só que o que esses homens estão fazendo é o quê? Eles viram as costas para o templo e adoram o sol. Eles honram o dia do sol, o dia que o Senhor não estabeleceu para a sua santidade. Agora, será que nós podemos também santificar esse dia e honrar esse dia? O cardeal Gibbons faz a seguinte declaração contundente: você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. A imprensa católica de Sydney diz: o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. E aqui entra uma questão muito importante para os nossos irmãos evangélicos. Muitos não sabem nada a respeito de tudo que foi tratado aqui. Mas uma vez conhecendo esse estudo, conhecendo que a mudança desse dia não foi autorizado por Jesus, não foi autorizado pela Escritura, não foi autorizado por ninguém, unicamente por uma igreja que estava em apostasia, será que nós podemos continuar santificando esse dia? Eles dizem claramente que a sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Evangélicos e protestantes não têm autoridade nenhuma para santificar o domingo, para honrar esse dia, porque é uma instituição católica. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Meus amigos, dito isto, meus irmãos evangélicos e protestantes, voltemos ao sola Escritura. Fiquemos com aquilo que diz o Senhor, porque ela é a nossa segurança contra todo o engano, contra toda apostasia que foi predita que se levantaria dentro da igreja. Aos meus irmãos católicos, muitos seguem a tradição, mas a palavra de Deus diz: nós seguiremos o quê? Daremos ouvido aos homens? Obedeceremos aos homens? Ou obedeceremos à palavra de Deus? Ou assim diz o Senhor. Todos nós precisamos fazer uma escolha. Através desse estudo ficou claro que o dia do sol, o domingo, é um dia de adoração pagão. Deus em nenhum momento autorizou a mudança do seu santo dia, o dia do Senhor, do sábado do sétimo dia, para o primeiro dia da semana. Diante dessa exposição,
que nós iremos fazer? Iremos acatar aquilo que o Senhor diz ou continuaremos seguindo as tradições de homens?